Quer saber por que o seu cliente some, desaparece do WhatsApp depois que ele recebe o preço? E por que eu estou gravando esse vídeo numa cozinha? Bom, talvez você saiba ou não, mas eu sou o Ricardo Lemos, especialista em vendas, e já vamos direto ao assunto. Quando você ou alguém faz uma comida, você sabe que a ordem dos fatores altera o resultado, sim ou não? Dependendo do que você faz, lá na ponta, meia hora, uma hora, 2 horas depois, a comida pode ser muito diferente, certo? E no processo de venda a mesma coisa. Bom, imagine que você pega uma panela e você vai fazer carne com legumes. O que coloca primeiro, a carne ou os legumes? Imagine se você frita os legumes e depois bota no final a carne. Como é que vai ser? Claro que não. Primeiro você coloca a carne, frita, dora, sela e depois vai fazer um refogado com os legumes. Mais ou menos isso? Bom, nosso papo aqui não é culinária, até porque eu não entendo muito disso. Bom, você entendeu? A ordem dos fatores altera o resultado, correto? E no processo de venda também. Então, talvez você saiba ou não, mas existem as etapas da venda. Preparação, abordagem, sondagem, apresentação de produto ou serviço, superação de objeções, negociação, fechamento, pós-venda. Mais ou menos essas. E o que acontece quando o cliente vai direto no WhatsApp, porque ele se acostumou a comprar no WhatsApp, o que acontece? Ele diz, oi, tudo bem, queria saber o preço de tal coisa. E o seu vendedor, um pouco despreparado, talvez esquecido das etapas da venda, com a pressão de bater meta, que não está batendo muitos deles, né, com dificuldade, pandemia, etc. Ele, na ansiedade de vender, o que ele faz? Ele vai lá e larga o preço direto. Então, lá da etapa da abordagem, o cliente pega o seu vendedor e joga lá para a etapa do fechamento da negociação, ok? E o que é pior? O seu vendedor aceita. Então o cliente pergunta preço e o vendedor fala o preço. E aí morre lá. Mas não seria isso, Ricardo? Não, não seria. A gente teria que, no mínimo, fazer uma abordagem rapidinho. Oi, tudo bem? Bem-vindo à empresa tal. Agradeço o seu contato, né? Isso é abordagem, é uma frase no WhatsApp. Depois seria interessante que tivesse ali uma sondagem mínima, fazer algumas perguntas para identificar quais são as necessidades, os desejos dos clientes, porque às vezes o cliente quer o mesmo produto com necessidades diferentes. Eu posso querer um ar-condicionado por uma necessidade, você pode querer um ar-condicionado por outra necessidade. Claro que a temperatura, mas uma pode ser para o escritório, o mesmo ar-condicionado pode ser para uma residência. Pode ser para uma pessoa que está doente, pode ser para uma criança que não pode passar frio, não pode passar calor. Percebe? Bom, depois de fazer algumas perguntas, e isso pode ser muito rápido, vem a apresentação de produto. É hora de falar sobre desejo, é hora de falar sobre o que o produto faz pelo cliente, o que o serviço faz, qual é o ganho. E também pode ser muito rápido. Claro que existem técnicas para isso, certo? Bom, depois de fazer isso nós já estamos ali em 3, 4 posts, né, no WhatsApp, e aí faz mais uma pergunta e tal, e apresenta o preço. E a maneira de apresentar o preço também pode ser diferente. Eu vejo vendedores dos meus clientes de mentoria, de consultoria e também alunos, puxa, o cara pega e bota o preço, R cifrão 97,90, pum, seco assim. Puxa, ninguém fala desse jeito. A maneira de vender presencialmente é uma, a maneira de vender no telefone é outra, e a maneira de vender no WhatsApp é outra, diferente dessas duas. Existem peculiaridades, existe maneira de fazer. Então, como eu te apresentei essas etapas brevemente, é por isso que o cliente lê o preço e simplesmente desaparece, porque ele queria saber, ele era curioso. Então, o cliente conseguiu a informação que ele queria, o vendedor não conseguiu. E aí, eu te pergunto, depois disso, vai ter a etapa do pós-não venda? Porque quem não comprou um produto hoje, não quer dizer que não vai comprar nunca mais. Essa pessoa que não comprou, que olhou o preço e desapareceu, ela está ali ainda, ela só não responde mais. Mas ela morreu? E na sua empresa você vende um produto único ou esse cliente ele pode ser potencial para comprar outros produtos? Percebe? Existem muitas coisas que podem ser aprimoradas, melhoradas. Isso sem contar o tempo que o seu vendedor, que a sua equipe de vendas gasta com o WhatsApp.
e às vezes pode se atrapalhar, às vezes fica dependendo daquela resposta do cliente, enfim, é uma série de coisas, mas esse é o motivo. Então, assim como aqui na cozinha existe uma ordem para realizar as coisas, para dar certo lá na ponta, na venda pelo WhatsApp também existe. E se eu não colocar sal, e se eu não deixar ferver, e se eu não reduzir, e se eu não deixar no bafo, e se eu não deixar mais 15 segundos gratinando, não vai ficar legal lá na ponta. Então, quando eu deixo de fazer uma etapa numa comida, algo não vai ficar bom lá na ponta. Quando o seu vendedor, a sua equipe de vendas deixa de realizar uma, duas, três etapas, você já sabe o que pode estar acontecendo. Agradeço a sua atenção e deixo aqui um abraço do Ricardo Lemos.